Quais são os sinais do fim dos tempos? E como é que nós devemos interpretar esses sinais à luz da palavra de Deus? Olá, eu sou o pastor Diego Rui, professor do curso de Teologia Reformada, e nós estamos começando agora mais uma aula, mas antes disso, não se esqueça de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, compartilhá-lo com outras pessoas e também se inscrever em nosso canal para que você receba as atualizações e conteúdos da Sexta Igreja. Vamos lá? Para mais uma aula? Vamos começar agora. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Teologia Reformada, oferecido pela Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Que bom contar com a sua companhia em mais essa aula, nessa jornada de aprendizado, de conhecimento. Nós temos aqui ensinado doutrinas fundamentais da Palavra de Deus e é muito bom que você esteja firme nesse propósito de aprender mais da Palavra de Deus. Como eu sempre digo, o nosso objetivo aqui é ajudar você a se aprofundar na Palavra, a conhecer mais a Palavra, a ter uma visão geral das doutrinas principais da Palavra, a fim de que você seja um cristão melhor, um servo de Deus melhor, uma serva de Deus melhor, alguém que aplica a Palavra de Deus na sua vida e na sociedade. Nós estamos no módulo de escatologia e se você perdeu as aulas anteriores ou qualquer uma das aulas, entre no nosso canal do YouTube, acesse a nossa playlist e lá você poderá ver as aulas que já estão gravadas ou talvez revê-las para que você consolide esse conteúdo. Hoje nós vamos entrar no assunto escatologia geral, ou seja, o ensinamento bíblico acerca do final da humanidade de modo geral. Nós tratamos na última aula sobre a escatologia individual e agora nós vamos entrar na escatologia geral. E esse assunto, esse bloco da escatologia geral, trata de alguns assuntos que geram muitas dúvidas, muitas dúvidas. Por exemplo, aqui nós falamos dos sinais do fim dos tempos, que é o assunto dessa aula, a segunda vinda de Cristo, a ressurreição, o julgamento final e o estado final dos justos e dos ímpios. São assuntos polêmicos, muitas opiniões, muitas linhas de pensamento e interpretação. Por isso a nossa ideia aqui é apresentar a vocês como que a teologia reformada, de modo geral, encara esses assuntos. Começando então com o assunto dos sinais do fim dos tempos. Nós sempre vemos quando acontece alguma coisa relevante no mundo, alguma catástrofe natural, alguma guerra, algum rumor de guerra, alguma doença, como tivemos há poucos anos atrás, a pandemia da Covid-19. Nós sempre ouvimos coisas sobre os sinais do fim dos tempos, a proximidade da volta de Cristo, e nós precisamos entender como interpretar esses sinais, o que eles apontam, o que eles significam e também o que eles não significam, uma vez que o próprio Senhor Jesus disse que esses sinais acontecerão e que eles são importantes para que a gente esteja sempre vigilante na questão da volta do Senhor Jesus. Nós vamos começar pensando sobre esses sinais do fim dos tempos. E quando eu me refiro a sinal ou sinais, eu digo para acontecimentos ou situações que apontam para a volta do nosso Senhor Jesus. Esse é o significado de sinais, acontecimentos ou situações que apontam para a volta do Senhor. Agora a grande questão é, esses sinais apontam para qual período da história? Para o futuro somente? Para o passado? Para o presente? Normalmente as pessoas pensam que os sinais apontam apenas para o futuro, para o momento imediatamente anterior à volta de Cristo. Mas se esses sinais apontam só para o futuro, como é que nós podemos estar preparados então para a volta de Jesus? Será que não faria mais sentido nós esperarmos esses sinais começarem a acontecer para então nós prepararmos a nossa vida? Parece que esse não era o objetivo de Jesus. O objetivo era que nós estivéssemos sempre vigilantes, alertas, atentos. Sendo assim, eu gostaria de começar a nossa aula dizendo o que os sinais não são. E talvez aqui a gente já comece a desmistificar algumas coisas. Primeiro, esses sinais do fim dos tempos não são sinais que indicam o tempo imediatamente anterior à volta de Cristo. Esse é um erro muito comum, mas é uma interpretação errônea no nosso ponto de vista. Porque esses sinais
caracterizam todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esses sinais estão dentro da era que nós chamamos de últimos dias, e nós já vimos em uma das aulas anteriores que os últimos dias se iniciam com a chegada de Jesus e com a sua obra redentora. E é importante entendermos isso porque Jesus vai citar, por exemplo, em Mateus 24, guerras, rumores de guerras, o bramido dos mares, desastres naturais, e nós sabemos que isso tem acontecido desde sempre. Então, é importante que nós entendamos que esses sinais não apontam para um período específico da história, ou seja, o período imediatamente anterior. Não, eles apontam para todo esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Outra coisa, esses sinais não são simplesmente ou somente sinais espetaculares, catastróficos ou anormais. É possível que a gente pense que esses sinais da segunda vinda de Cristo, os sinais do fim dos tempos, são sempre espetaculares, catastróficos, mas não. Ainda que seja possível que existam sinais espetaculares, nós não podemos limitar os sinais apenas a essa categoria. Ou seja, nós precisamos identificar os sinais da segunda vinda nos eventos comuns da história, nos eventos, entre aspas, normais da história. Nós também olhamos para a história e identificamos nas coisas simples, comuns, sinais da segunda vinda. Outra coisa, os sinais do fim dos tempos não são sinais que nos ajudam a entender o tempo exato da volta de Cristo. Esses sinais apontam para a certeza da segunda vinda, sim, mas não para a data precisa. O próprio Senhor Jesus disse isso, que não adiantava a gente ficar tentando descrever ou imaginar a data precisa da sua vinda. Isso não seria possível. Outra coisa importante, os sinais do fim dos tempos não são sinais que constroem para nós um cronograma exato dos acontecimentos. Muitas pessoas tentam fazer isso. Pegar vários sinais e tentar montar um cronograma, uma ordem lógica de coisas que acontecerão antes da volta de Cristo. A Bíblia não nos dá base para um tipo de cronograma. Nós sabemos que esses sinais acontecerão, mas não exatamente como, nem quando e nem em sua ordem. Porque, como eu disse, eles não são sinais que estão reservados a um bloco da história. São sinais que estão distribuídos pela história. Agora, como é que nós devemos entender então esses sinais? Eu comecei dizendo que eles não são. Mas o que eles são? Como nós devemos entender? Primeira coisa, nós precisamos entender que eles são sinais que apontam para passado, presente e futuro. Especificamente, enfatizando para nós a vitória que Cristo conquistou para nós, mas uma vitória que ainda há de ser consumada no fim dos tempos. E como nós estamos nesse período entre o já e o ainda não, que já falamos em outra aula, existe uma tensão entre o reino que já foi inaugurado, mas ainda não concretizado em sua forma final. E os sinais apontam para essa tensão, para a vitória que já foi conquistada por Cristo, mas ainda não consumada e aplicada de forma final em nós. Outra coisa, esses sinais, eles estão aqui descritos na palavra para que eles nos levem a uma decisão. Por meio desses sinais, Deus está sempre convocando as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a crerem no Evangelho. Por isso, eles exigem uma decisão para aqueles que estão longe de Cristo, e para os que estão em Cristo, os sinais exigem uma vigilância constante. Por quê? Nós não sabemos o tempo exato da segunda vinda. Nós precisamos sempre vigiar. Outra coisa, esses sinais, como eu já disse, eles estão presentes em toda a era dos últimos dias, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas parece, pelo tom que Jesus adota em Mateus 24 e em outros textos, não só de Jesus, mas também do Novo Testamento, que enquanto esses sinais existem em toda a era dos últimos dias, eles serão intensificados quanto mais se aproximar a volta de Cristo. Ou seja, eles existem, mas vão se intensificando conforme Jesus, de fato, estiver cada vez mais próximo. Veja o que diz o Anthony Huckman no seu livro A Bíblia e o Futuro. Esses sinais,
têm estado presentes ao longo da era cristã. Eles estavam presentes ao tempo em que o Novo Testamento foi escrito, estiveram presentes ao longo dos séculos que já se passaram e estão presentes agora. Dessa forma, os sinais dos tempos têm uma relevância contínua para a Igreja de Jesus Cristo. Embora os sinais dos tempos efetivamente presentes ao longo de toda a história da Igreja, parece que antes da volta de Cristo, alguns desses sinais assumirão uma forma mais intensa do que tiveram no passado. Então, importante entendermos o que não são e o que são esses sinais. Eu gostaria de usar agora como base da nossa aula um trecho muito importante da Palavra de Deus, capítulo 24 de Mateus. Nós não teremos tempo de lê-lo aqui nessa gravação, mas eu incentivo que, se você não estiver familiarizado, não se lembrar desse texto, pause esse vídeo agora, leia Mateus 24 e depois volte para esse vídeo. Esse é um texto fundamental para a gente entender esses sinais do fim dos tempos. E nesse sermão escatológico profético de Jesus, nós vemos que o Senhor Jesus começa a sua palavra, o seu sermão, respondendo duas perguntas dos discípulos. E Jesus, nesse sermão, ele entrelaça as respostas. Parece que ora ele fala do templo, ora ele fala do sinal do fim dos tempos, e as coisas se misturam, de forma que nós podemos dizer que a destruição do templo, o sofrimento que a destruição ocasionou, e isso aconteceu, como você deve saber, em 70 depois de Cristo, quando o general Tito invade a cidade depois de um cerco de 2 anos, trazendo muito sofrimento à cidade. Esse sofrimento, que foi finalizado com a queda de Jerusalém e a destruição do templo em 70 depois de Cristo, é um exemplo, um símbolo, uma antecipação do sofrimento, da catástrofe, digamos assim, do fim dos tempos. Então, o templo é um exemplo. Essa destruição é só um exemplo, um símbolo daquilo que acontecerá no final dos tempos. E aí, Jesus, usando essas duas perguntas como base, ele aponta para nós alguns sinais. E nós podemos categorizar esses sinais do fim dos tempos em 3 grandes blocos. O primeiro bloco são os sinais da graça de Deus. O segundo bloco são os sinais de oposição a Deus. E o terceiro bloco, os sinais de julgamento de Deus. Nós vamos começar pensando nos sinais da graça de Deus. E o grande sinal da graça de Deus é a pregação do Evangelho em todas as nações. Essa pregação às nações, aos gentios, já havia sido profetizada e esperada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento afirma para nós que nos últimos dias todas as nações veriam a salvação do Senhor e seriam convocadas a crer no Senhor. E isso acontece no Novo Testamento, especificamente em Atos 2, quando o Espírito desce e os discípulos falam em outros idiomas, pregando o Evangelho em outros idiomas, indicando agora que nesse novo momento da redenção, todas as nações ouviriam e receberiam o Evangelho. E nesse sermão profético de Mateus 24, Jesus aponta que o Evangelho vai chegar em todas as nações antes da sua volta. Olha o que ele diz no verso 14. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja que importante. Jesus usa a expressão testemunho a todas as nações. O que significa isso? Significa que cada indivíduo se converterá, cada indivíduo ouvirá o Evangelho? E a resposta para isso é não. Essa expressão indica que o Evangelho será pregado nas nações até que ele se torne relevante, de forma que não possa ser menosprezado. Ou seja, a pregação do Evangelho cresce, avança nas nações, a ponto de não ser mais uma coisa ínfima, mas ser conhecido, relevante, importante em uma sociedade. Como nós falamos na aula passada, ou há 2 aulas atrás, o avanço missionário da igreja é crucial nesse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. É crucial, porque é pregando o Evangelho para indivíduos e
mandando missionários para as outras nações, que nós veremos o evangelho se tornar relevante nas sociedades. Agora a pergunta é, o que significa isso de fato? Quando é que esse sinal será cumprido? E a resposta para isso é, só Deus sabe. Só Deus sabe, de fato, quando o evangelho se torna relevante em uma sociedade, a ponto de ser um testemunho para aquela nação. Só Deus sabe. Existem países na Europa e na América do Norte, por exemplo, que nós podemos dizer que certamente o evangelho já se tornou um testemunho. E alguns desses países, especialmente na Europa, já abandonaram o evangelho. Mas o evangelho se tornou um testemunho, não é algo pequeno, já foi relevante. É conhecido pelas pessoas. Agora, existem nações, em contrapartida, que nem sequer têm a Bíblia em sua própria língua. Então, certamente, o evangelho ainda não é um testemunho para essa nação. Seja como for, o nosso papel não é tentar identificar quando esse sinal vai ser cumprido. O nosso papel é pregar. Tanto individualmente, nós enquanto indivíduos anunciando para os nossos amigos, familiares, colegas de trabalho, como também investindo na obra missionária, na plantação de novas igrejas, na tradução da palavra de Deus para outros idiomas. Nosso papel enquanto igreja é esse, é trabalhar. E cabe a Deus entender e decidir quando esse sinal será cumprido de fato. Então, o grande sinal da graça de Deus é o avanço do Evangelho. E dentro desse bloco do avanço do Evangelho, tem uma parte importante que é necessário elucidar em relação à salvação de Israel. Esse é um texto, um bloco, melhor dizendo, importante, que gera muita confusão. E muitos irmãos acreditam que no final dos tempos, antes da volta de Jesus, os judeus, enquanto nação, se converterão ao Evangelho. Deus salvará todos os judeus, de acordo com algumas interpretações. Nós acreditamos que essa é uma interpretação equivocada. Veja o que diz Romanos 11, 25 e 26. Irmãos, não quero que ignorem este mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo. Esse é um texto de fato difícil, existem muitas interpretações, mas para nós entendermos, é necessário nós darmos alguns passos atrás, voltarmos a algumas aulas e lembrarmos que na teologia reformada, nós não acreditamos que Deus tem dois povos, um povo étnico chamado Israel e um povo espiritual chamado igreja. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus tem um povo, uma nação eleita, aqueles que são de fato escolhidos por Ele. No Antigo Testamento, esse povo eleito estava basicamente em Israel, mas no Novo Testamento isso se expande e agora são pessoas de todas as nações, de modo que Paulo vai dizer que nós somos o Israel de Deus. Além disso, no próprio livro de Romanos, capítulo 9, Paulo vai dizer que nem todo israelita é israelita de fato. Não é pelo simples fato de ser descendência de Abraão que alguém é israelita, no sentido espiritual, obviamente, no sentido de ser nação do Senhor. O que mostra que alguém é de fato descendência de Abraão, espiritualmente falando? Crer no Messias. É por isso que Paulo fala mais uma vez em Gálatas que nós somos descendência de Abraão. Por quê? Nós cremos naquele descendente final, o Messias, que trouxe salvação a nós. Sendo assim, esse texto deve ser interpretado nessa perspectiva. Então, o que significa isso? Vamos lá. Paulo vai dizer que Israel experimentou um endurecimento em parte. Por que isso? De modo geral, a nação de Israel rejeitou Jesus como Messias. A nação não creu que ele era o Messias esperado. É claro que alguns indivíduos creram. Aliás, muitos indivíduos creram. Mas, percentualmente, foram poucos. A grande maioria da nação rejeitou o Senhor Jesus, não creu nele como Messias. E Deus poderia ter rejeitado esse povo, mas não. Deus é tão gracioso que ele continua salvando não apenas gentios que não faziam parte da aliança, mas ele continua salvando dentro desse povo que de forma geral rejeitou o Senhor Jesus, indivíduos. Ele continua salvando, regenerando judeus. E esse é o sinal. A conversão de judeus é um sinal do final dos tempos,
porque mesmo que de forma geral tenham rejeitado ao Senhor Jesus, muitos judeus estão e serão salvos. Sendo assim, os judeus continuarão a se converter até que o número completo dos eleitos, gentios e judeus, seja finalizado. E assim, todo Israel será salvo. Que Israel é esse? A nação-estado? O povo étnico? Não. Esse Israel é o Israel de Deus, é o povo espiritual. O Israel formado por gentios e judeus. E assim, todo Israel será salvo. Olha que interessante o que diz o Huckman mais uma vez sobre isso. Os judeus continuarão a se converter ao cristianismo ao longo de toda a era, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, enquanto o número total de gentios estiver sendo arrebanhado. Esse sinal deveria marcar em nossos corações a urgência da missão da igreja para com os judeus. Num mundo em que há uma grande dose de antissemitismo, não deixemos de lembrar que Deus não rejeitou o povo de sua antiga aliança, e ele ainda tem seu propósito para Israel. Qual é o propósito dele para Israel? Continuar salvando indivíduos que foram eleitos pela sua graça. Esses são então os sinais da graça de Deus, o avanço do evangelho e a salvação de indivíduos judeus que estão dentro desse Israel espiritual. Continuando, nós veremos agora os sinais de oposição a Deus. E o primeiro sinal citado por Jesus em Mateus 24 é a perseguição, a tribulação que o povo de Deus enfrentará. Jesus mostra que quando o fim estiver próximo, essa perseguição que o povo de Deus sempre enfrentou e enfrenta até hoje, nós temos países que perseguem a igreja, matam cristãos, prendem cristãos, proíbem a pregação do evangelho, isso sempre existiu e existe ainda hoje. Jesus mostra que essa realidade, quando chegar ao fim, ou quando o fim estiver bem próximo, melhor dizendo, essa tribulação, essa perseguição se intensificará. E isso aqui é o que nós chamamos de grande tribulação. A grande tribulação será a perseguição sistematizada, sistêmica, que a igreja, o povo de Deus, enfrentará neste mundo. Sendo assim, nós cremos que a igreja passará por essa tribulação. A igreja estará aqui passando por essa tribulação. Porque, de certa forma, a igreja já passa por essa tribulação em tantos lugares. A questão é que isso será intensificado e tornado sistemático. Veja o que diz Mateus 24, 21 e 22. Porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Ora, se os eleitos não estivessem aqui, por que abreviar esses dias? A ideia então é que essa grande tribulação que virá sobre o mundo terá como alvo central a igreja, a perseguição do povo de Deus. E veja que Jesus une a ideia dessa tribulação que precede a sua vinda. Lá no verso 29 ele diz assim: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja que Jesus diz que essa grande tribulação, que será abreviada por conta da igreja dos eleitos, ela precederá imediatamente a sua volta. Então a igreja vai ser perseguida de modo sistemático, de modo sistêmico. Juntamente com isso, há um outro sinal que nós chamamos de apostasia. A palavra apostasia significa abandono, afastamento da fé. E Jesus deixa claro para nós que nesse período dos últimos dias, ou seja, entre a primeira e a segunda vinda, muitos abandonariam a fé nele. Olha o que ele diz lá no verso 10 a 12 de Mateus 24. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então vejam que Jesus já
nos alertou sobre isso. Muitos abandonariam a fé. E isso tem acontecido desde sempre. Desde sempre. Basta você ler documentos da história da igreja que você verá que sempre houve inúmeros cristãos nominais, obviamente, que abandonaram a fé, que rejeitaram a fé no Senhor. Outros textos falam isso também. Exemplo, 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão enganadores e doutrinas de demônios. Ou seja, a palavra de Deus indica para nós que enquanto essa apostasia vem acontecendo ao longo de toda a história da igreja, no período imediatamente anterior à volta de Cristo, essa apostasia aumentará de forma inimaginável. Olha o que diz Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 1-3. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Olha o que Paulo fala. Ele fala da apostasia, artigo definido. Ou seja, antes da vinda do Senhor Jesus, haverá uma apostasia tão grande, tão absurda, que Paulo chama de a apostasia, antes daquele dia, o dia da vinda do Senhor. Então, o que já tem acontecido na história da igreja vai se intensificar cada vez mais. E nós temos visto isso já em nossa sociedade. E veja que Paulo une isso à revelação do homem do pecado e do filho da perdição. Esse aqui é o anticristo. E aqui nós temos então um terceiro sinal da oposição a Deus, a vinda do anticristo. Paulo diz que nesse tempo de grande apostasia virá esse homem do pecado, o filho da perdição. Em outros textos, esse homem é chamado de anticristo. A palavra anticristo é a junção de dois termos gregos, anti e Christos, e significa basicamente aquele que deseja se colocar no lugar de Deus, substituir a Deus, e é inimigo de Deus, inimigo de Cristo. Ele é anticristo, ele é contra Cristo e ele tenta substituir a Cristo. Esse é um ensinamento que não está apenas no Novo Testamento. Já no Antigo Testamento, nós notamos, pelo menos em forma seminal, a ideia de alguém se colocando contra Deus e tentando se colocar no lugar de Deus. Veja, por exemplo, Daniel 7, 24 e 25. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles, um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mais um texto, Daniel 11, 36. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra os deuses dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Então aqui nós temos Daniel profetizando sobre a vinda de alguém que se colocaria no lugar de Deus e contra Deus. Esse é o conceito do anticristo, ainda que a palavra não seja usada, porque aqui nós temos uma descrição hebraica, obviamente. Então, esse conceito de alguém contra Deus e no lugar de Deus tem suas raízes no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, isso é amplificado e nós temos então a revelação mais completa de quem é esse homem. Agora, veja que interessante. Daniel, já que nós citamos esse profeta, ele vai falar um pouco sobre esse homem que se colocaria contra Deus e no lugar de Deus, usando uma expressão que o Senhor Jesus usa no sermão profético em Mateus 24. Lá em Daniel 11:31, o profeta diz assim: suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Essa expressão, sacrilégio terrível,
é usada por Jesus. Então vamos entender isso para a gente desenhar essa persona do anticristo. Daniel profetiza essas realidades em aproximadamente 536 a.C. E ele se referia a quem nessas profecias? Ele se referia ao rei Seleucida Antíoco Epifânio IV, que em 168 a.C. cometeu um sacrilégio terrível. Ele entrou no templo de Jerusalém, colocou uma estátua de Zeus e sacrificou porcos no altar do templo. Para um judeu, isso é inimaginável. É um sacrilégio terrível, abominável. E os arqueólogos encontraram algumas moedas cunhadas por Antíoco nesse período. E essas moedas mostram a postura de Antíoco em se achar um deus. Nós temos uma moeda, por exemplo, na parte da frente, o rosto de Antíoco. Na parte de trás, uma expressão grega dizendo assim: Rei Antíoco, manifestação divina. Ele se considerava um deus, ele se colocava no lugar de Deus. Então ele comete esse sacrilégio terrível lá no templo. E essas mesmas palavras são usadas por Jesus lá em Mateus 24, 15 e 16. Olha o que ele fala. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Agora, olha que interessante. Se essa profecia de Daniel já havia se cumprido em 168 a.C. com o rei Antíoco Epifânio IV, por que é que Jesus fala que esse sacrilégio ainda aconteceria? O que Jesus está se referindo aqui? Ao que ele se refere aqui? Aqui, irmãos e irmãs, ele se refere a um segundo cumprimento da profecia. O templo foi invadido novamente em 70 depois de Cristo, quando as tropas do general Tito, que depois se torna imperador, invadem Jerusalém com diversos estandartes, com a imagem do imperador romano, que era adorado por muitas pessoas, então era uma imagem divina em certo sentido, entrando em Jerusalém, entrando no templo, e por fim eles destroem o templo, levam os artefatos. Isso foi um sacrilégio terrível. Lá em Roma, em frente ao Coliseu, há um arco chamado Arco de Tito. E nesse arco há um relevo mostrando o que aconteceu com os judeus que sobreviveram a essa destruição. E em certa parte desse relevo, nós vemos um candelabro sendo levado de Jerusalém até Roma. Ou seja, eles roubaram os artefatos sagrados dos judeus. Esse foi um grande sacrilégio, o sacrilégio terrível. E veja que com esse sacrilégio houve muita destruição e muito sofrimento. Como eu já disse em um momento, o general Tito, ele cerca Jerusalém, ele sitia Jerusalém em 68 depois de Cristo. E fica 2 anos sitiando a cidade. Nesses 2 anos, os recursos naturais da cidade de Jerusalém se acabam, não há mais água potável, então há fome, há diversas doenças por conta da falta de água, epidemias acontecendo na cidade, muita morte, muita doença, pessoas comendo carne humana, um cenário terrível, de grande sofrimento. E note que Jesus está usando toda essa ideia da destruição do templo para apontar 2 coisas. Primeiro, para o sofrimento que acontecerá no fim dos tempos, no momento imediatamente anterior à sua vinda. Mas também para mostrar que tanto o Antíoco Epifânio quanto o general Tito eram tipos de anticristo, daquele anticristo que virá. Por quê? Porque eles se colocaram contra Deus e no lugar de Deus. E ao longo da história, a igreja tem tentado identificar quem será esse anticristo. Por exemplo, lá na igreja primitiva, nos primeiros séculos, muitos criam que o imperador romano era o anticristo. Na época da Reforma protestante, muitos criam que o Papa
era o anticristo. A própria Confissão de Westminster diz isso claramente, que o Papa é aquele anticristo. Durante a Segunda Guerra Mundial, nas décadas de 30 e 40 do século passado, muitos criam que talvez Hitler ou Stalin seriam anticristos. O ponto é, ao longo da história, diversas pessoas se colocaram contra Jesus, contra Deus, e tentaram se colocar no lugar de Deus, no lugar de Jesus. Sendo assim, nós podemos dizer que a história possui vários anticristos, mas todos esses anticristos apontam para a chegada do anticristo, daquele grande inimigo que se colocará contra Deus e contra o povo de Deus, se colocando no lugar de Deus. Então será uma pessoa, não é um sistema, não é uma metáfora, é uma pessoa que será dominada pelo ódio a Deus, pelo ódio à igreja e se colocará no lugar de Deus. Vamos pensar um pouco sobre essa pessoa então, usando como base o texto que talvez seja o mais claro em relação a essa pessoa. 2 Tessalonicenses 2, do 1 ao 12. Vamos ler esse texto todo que diz assim: Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então Paulo aqui faz um descritivo dessa pessoa. É um texto difícil, tem seus desafios. Exemplo, nós não sabemos ao certo o que é este ou aquilo que detém a vinda deste anticristo. Paulo não é claro, existem interpretações, mas nós de fato não sabemos o que Paulo está tentando dizer para nós. Mas o que fica claro é que este anticristo terá poder sobrenatural, satânico, para operar maravilhas, para enganar pessoas e para se colocar no lugar de Deus. Veja o que diz aqui esse trecho. Este, o anticristo, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Assentar-se no trono, no santuário, significa exigir honra e adoração. Agora é importante esclarecermos uma coisa. Adoração não significa simplesmente cantar, oferecer sacrifícios, se ajoelhar diante de alguém. Nós já sabemos que idolatria é uma coisa muito mais ampla. É depositar a confiança, a esperança em algo ou alguém que não seja Deus. Sendo assim, essa adoração não significa necessariamente exigir culto religioso, mas significa exigir talvez a confiança e a esperança das pessoas. É possível que seja assim. Alguns irmãos interpretam que esse ato de se assentar no santuário de Deus indica que o anticristo se assentará lá em Jerusalém, em um possível terceiro templo reconstruído. Mas vejam, irmãos, que no Novo Testamento não há mais santuário de Deus nesse sentido. A igreja é o santuário de Deus, os crentes são pedras vivas. Nós somos templo do Espírito. Então,
isso aqui não é o ato de se assentar em um trono literal, mas é a ação de se colocar ou de se tentar colocar no lugar de Deus. Então esse anticristo, ele vai exigir das pessoas essa confiança, essa esperança que deveria ser colocada apenas em Deus. E o povo de Deus, a igreja, ao rejeitar isso, ao identificar essa ação e rejeitar, será perseguido. E aqui é, talvez, a grande tribulação profetizada por Jesus. O texto também fala que ele vai operar milagres. Ele se apresentará como um substituto de Jesus, operando milagres pela operação de Satanás, pelo poder de Satanás. Ele também imitará o ensino de Jesus, mas esse ensino será marcado pela mentira e pelo engano. Ele falará coisas que se assemelham ao que o Senhor Jesus falou, mas que não são exatamente aquilo. Ele vai se aproximar o suficiente de Jesus e do Evangelho para parecer com o Evangelho, mas estará longe o suficiente para poder enganar pessoas e condenar pessoas, ou para, melhor dizendo, fazer com que as pessoas rejeitem o Evangelho e assim sejam condenadas. Esse será, então, o anticristo, o inimigo de Deus, o inimigo da igreja, que virá no momento imediatamente anterior à volta de Cristo, após aquela grande apostasia que Paulo cita. Por fim, para encerrarmos, vamos falar do terceiro bloco de sinais, que são os sinais do julgamento de Deus. E aqui nós temos três coisas importantes, citadas por Jesus: guerras, eventos na natureza e também fome e epidemias. Veja o que diz Mateus 24, 6-8. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Agora Lucas 20, 10-11. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecerão acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. E mais uma vez Lucas 21, 25-26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então nós temos aqui coisas grandiosas acontecendo, guerras, eventos da natureza e assim por diante. Agora, como nós já dissemos, coisas assim têm acontecido em toda a história. Durante todo o tempo entre a primeira e a segunda vinda, isso tem acontecido. Como é que então essas coisas são um sinal do fim? Bom, primeira coisa, precisamos entender que essas coisas não determinam o fim. Elas são uma garantia que o final virá. Jesus disse que o fim não virá imediatamente quando essas coisas acontecerem. Lá em Lucas 21:9 ele fala assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Então, esses acontecimentos na natureza, entre as nações, doenças e fomes, são evidências do juízo divino contra a humanidade pecadora, contra os homens que se rebelam contra Deus. E esses sinais nos lembram que o juízo final está próximo, ou seja, esses juízos temporais nos lembram que o juízo está próximo e chegará. E também, como nós já dissemos antes, a indicação é que esses sinais vão se intensificar quanto mais se aproximar a vinda do Senhor Jesus. Esses são então os sinais do fim dos tempos, e essa é a forma como a teologia reformada, de modo geral, tem entendido esses sinais. Na próxima aula, nós vamos continuar pensando nesse bloco da escatologia geral, pensando de modo muito especial sobre a volta do Senhor Jesus, a segunda vinda do nosso Salvador. Eu espero que você tenha
aprendido muita coisa nessa aula, espero que tenha sido edificante para você e peço que você continue ligado nas nossas aulas para que você compreenda mais e mais esse assunto tão importante da escatologia. Nós nos veremos na próxima aula, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Até a próxima. Deus te abençoe.